Doutor Elcimar, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor Elcimar. É um prazer grande falar com o senhor. Não é? Essa cultura que a Bahia tem. É Celestino que tá falando? Eu sei que você não gosta de muitos elogios, não é? Mas eu sou obrigado a fazer porque é um reconhecimento natural a uma personalidade como a sua. Com certeza. Por favor. Obrigado. Ô, senhor Elcimar Coutinho, a gente viu, o senhor tem um estudo muito bom a respeito de planejamento familiar versus violência. Há quanto tempo o senhor fez esse estudo, doutor Elcimar? Só para eu corrigir aqui. Filha, levou mais de 10 anos para fazer esse estudo. E através desse estudo, o senhor já aponta que a violência, dentre outras coisas, tem como causa o planejamento familiar, ou a falta dele, né? O planejamento familiar desordenado. Como é que o senhor vê essa história de violência versus planejamento? Olha, filha, o problema é uma coisa tão óbvia, mas que necessitou de exemplos atuais muito dramáticos, que são esses que revelam que onde houve um planejamento familiar rigoroso, compulsório, como na China, deu ao país a possibilidade não somente de sobreviver, mas de se tornar a segunda potência do mundo. A China comunista estabeleceu há 30 anos atrás um controle compulsório da natalidade, porque o governo chinês, que era um governo comunista e que tinha o poder de impor aquilo que achasse conveniente pela força, estabeleceu a regra do filho único. As chinesas passaram a não ter escolha de ter um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos. Só podia ter um. O governo se encarrega de assegurar que aquele filho sobreviva, dar todas as condições para que a criança tenha uma educação bastante orientada para um respeito grande à comunidade, mas lá só se tem direito a ter um filho. Eu estive na China inúmeras vezes, estive com a ministra do Planejamento Familiar inúmeras vezes, frequentei a China durante um período longo e, apesar de discordar da forma autoritária como foi imposto o planejamento familiar, eu achava que a gente podia ir por outros caminhos. Eles me convenceram na época de que o planejamento familiar voluntário exige uma educação muito boa para ser aceita, como aquela que se faz em países da Europa, que as pessoas só têm mesmo um filho ou 2, porque só tem capacidade de criar 1 ou 2 filhos. E é por opção, não é? E é por opção. Então, o que eu defendia para o Brasil era uma coisa mais parecida com a Europa, principalmente com a Escandinávia, onde se faz um planejamento familiar tão rigoroso que a população da Suécia não se modifica há mais de 20 anos, é a mesma população. E eu vi aqui para o Brasil que a gente não tinha educação adequada, a gente tinha que fazer uma educação voltada para o planejamento familiar. Quer dizer, educar na escola e procurar fazer a população adulta ver que não podiam fazer filho, que não podiam criar, jogar para as costas do governo a responsabilidade da criação do filho, que é o que acontece na China. A responsabilidade da criação é do governo. Por isso o governo acha que tem o direito de limitar o número de filhos por pessoa. Então, hoje, está aí para todo mundo ver que a China comunista chegou a se transformar no país, no segunda potência do mundo, que já é reconhecida como a segunda economia do mundo. Imagine, um país comunista, o que a União Soviética não conseguiu, a China conseguiu. A União Soviética também fizeram o controle da natalidade, mas faziam de uma maneira muito primitiva, que era através dos abortários. Tinham hospitais em que se só praticava o aborto. Eu estive na União Soviética algumas vezes, eu tive uma secretária que já tinha feito 9 abortos na vida dela. Não tinha anticoncepcional naquela época. Quando eu fui que apresentei um dispositivo intrauterino, foi uma grande surpresa lá em Moscou, no Congresso de Ginecologia, mas na China eles trabalharam muito cientificamente para proporcionar recursos que livrassem a mulher daquela obrigatoriedade de estar fazendo aborto todo ano. E eles conseguiram fazer isso. Hoje eles têm um avanço muito grande na área de contracepção reversível, porque se a criança não vingar, tem direito. O governo dá tudo para que aquela pessoa tenha aquele filho que ela tem direito de ter.
Então, aqui no Brasil, a minha proposta é que a gente colocasse como um ministério do planejamento familiar, alguma coisa desvinculada da submissão ao Ministério da Saúde, que sempre foi contra o uso de anticoncepcionais, sempre foi contra tudo que a gente fazia aqui para promover o controle da natalidade. O Ministério da Saúde discordava. Ele se aceita como se fosse uma coisa assim muito sem importância e é colocada dentro do que eles chamam de saúde da família. Por quê? Para dar a mesma importância ao planejamento familiar que se dá, por exemplo, ao tratamento de verminoses ou tratamento de meningite, quer dizer, colocar o planejamento familiar como uma coisa pequena, insignificante em relação à importância que isso representa para o país, para a economia, para a própria saúde. Eu sempre tive no Ministério da Saúde oposição, não tive concordo. Tudo que eu propunha ao Ministério da Saúde era indeferido, entendeu? E hoje a gente está vendo que eles estavam errados, mas ninguém assume a culpa de nunca ter feito nada nesse sentido. Vocês sabem que aqui na Bahia nós temos o CEPAC, que é uma instituição privada, não é do governo. E o que é feito nesse sentido do governo é uma coisa muito insignificante, sem nenhuma importância, coisa secundária, etc. E aí vão combater a violência. Qual é a criança que não se torna violenta se não tem pai nem mãe para ajudar? Qualquer criança aprende como um animal a roubar para sobreviver e a matar para comer. E hoje que elas vivem isso ainda no útero das suas próprias mães tantas vezes, não é? Pois é, então, esse enguiço continua até hoje, e é isso. Aí você bota a força, a polícia para matar os bandidos que se tornaram bandidos por falta de pai e mãe. É exatamente isso. Essa que é a verdade. É. Tem razão. Ô, doutor, eu concordo plenamente e de há muito tempo com o senhor. Acompanho sua belíssima trajetória científica, lutando pelo planejamento familiar, que me parece lá dos anos 70. Eu nem sei, porque senão a gente vai ficando velho, a gente se perde. Esse exemplo da China que o senhor acabou de dar é muito interessante, porque a China é um país estranho, o senhor já esteve lá muitas vezes, como o senhor citou, que é um país autoritário, marxista e ao mesmo tempo capitalista. Né? É uma confusão que você não entende. De repente chega a segunda potência mundial, uma potência econômica extraordinária. A União Soviética caiu lá em 1989, não tinha mais condições de resistir, enfim. E a China, se não fizesse também esse tipo de tratamento, diria assim, de choque, para segurar fazer um planejamento por cima, pela força, hoje teria 2 bilhões e lasca de habitantes. Teria quase 3 bilhões. 3 bilhões, né? Planejamento familiar. E aquilo lá seria uma guerra, um formigueiro. O país estaria na miséria. E hoje ainda encontra lá os seus perfeitamente, quer dizer, nos centros urbanos desenvolvidos, mas na área rural ainda uma pobreza extrema. Não, ainda existe isso. Você sabe que eu sou um cara absolutamente contra o autoritarismo, sempre fui contra o comunismo por causa disso. Acho que ninguém tem direito de decidir por você. Claro. Mas num caso desse, eu estive muitas vezes e via uma atitude muito humana naquilo que eles propunham. Eu fui para a China, não foi simplesmente por curiosidade, não. Foi porque nós estávamos desenvolvendo juntos um anticoncepcional para homem, um anticoncepcional masculino. E os chineses eram os únicos que estavam interessados nisso. E aí nós começamos a fazer projetos junto. E por isso eu ia lá, dava aula lá, dei curso de endocrinologia na Universidade de Xangai, fui muitas vezes somente para esse tipo de atividade educativa. E eles também tinham abortários parecidos com o da União Soviética, em que se fazia aborto por sucção. Eles tinham grandes máquinas de sucção e continua tendo, mas o uso deles foi diminuindo à medida que a contracepção reversível foi sendo introduzida. E hoje, com os anticoncepcionais muito bem tolerados, que prolongam a vida das mulheres, é uma coisa simples isso, eles fazem isso de muito boa vontade. Verdade. Então, graças a isso, o chinês já não passa fome como antigamente, e eles se orgulham do que estão fazendo, eles próprios defendem o controle da natalidade, e o governo hoje já cogita até de afrouxar um pouquinho
de dar chance a alguns casais de terem de mais de um filho, de terem 2 filhos, porque eles hoje têm condições econômicas que só alcançaram graças ao controle da natalidade. É verdade. Entendeu? De proporcionar isso. Quer dizer, você sai do autoritarismo para uma relativa liberdade, em vez de dar liberdade para o indivíduo fazer filho e jogar na rua. Entendeu? Que isso é que é uma coisa perversa. Entendeu? A criança que nasce sem pai nem mãe, ele tem que agir como qualquer animal. Disputar o espaço, roubando e matando. Ele aprende a matar o bichinho para comer. Não é? E quem mata bichinho, mata bichão. É verdade. E se o indivíduo se opõe ao roubo que ele vai fazer para sobreviver, ele mata. Ele não tem nada na frente dele. Nada e a China, doutor Elcimar, com essa política de controle da natalidade, recuperou a sua própria nacionalidade, porque o povo chinês sempre foi discriminado no mundo. Não é? Hoje eles se orgulham disso. Se orgulham, né? Eles se orgulham do programa deles. Eles têm um Mas os chineses são todos discriminados. Pois é. E aqui, desculpe, Daniela, e aqui, doutor Elcimar, eu creio que o senhor não conseguiu, o senhor conseguiu muito, mas muito mesmo, mas como eu acompanho o dia muito, embora não estando perto, mas acompanho tudo o que o senhor faz. Então eu verifico que o que o senhor acabou de dizer sobre o Ministério da Saúde, que nunca está de acordo com suas propostas, vai muito em função da demagogia política que existe neste país. Certa época, eu até comentei, eu contra a ditadura sempre fui, mas eu comentei, não sei se foi com o senhor, mas alguém perto do senhor, que se alguma coisa essa ditadura que esteve no Brasil a partir de 64 poderia fazer de bem, seria estabelecer o controle da natalidade. Porque os políticos demagogicamente sempre estão contra, quando na verdade por detrás médicos que se elegem deputados federais, sobretudo, usam a laqueadura de trompas para ganhar votos. Não é isso no interior? Não é isso? Pois é, mas você sabe que esse negócio do Ministério da Saúde, tanto a esquerda, que era contra os ditadores, como os próprios ditadores, eram contra o planejamento familiar. Eles não tinham oposição a ele, eles não se batiam de testa, não. É porque os militares achavam que nós tínhamos que aumentar a população para ocupar os espaços vazios do Brasil. É verdade. Os militares se opunham por isso. Entendeu? Inclusive, eu me lembro que um governador daqui da Bahia foi chamado no quartel do 19BC, pelo comandante da região, da 6ª Região Militar, para dizer para ele que ele não se envolvesse com planejamento familiar, porque ele declarou, aplaudiu a uma conferência que eu fiz, e o Exército foi imediatamente informado disso, dizendo que ele não tinha, se ele não tinha autoridade para tomar uma posição em relação ao planejamento familiar, porque não interessava ao governo militar isso. E os comunistas da época, os que se opunham mais fortemente ao governo militar, também eram contra, achavam que a gente devia aumentar a população para poder fazer uma revolução como na China. Imagina. Entendeu? Mas, enfim, então não tinha ninguém a favor, não tinha. A igreja era contra também. A igreja? Era contra. Mas a igreja para mim, de certa maneira, é um fator de atraso. Com certeza. Mas com certeza, olha, filho sem pai nem mãe é um peso terrível para a sociedade. Ou o camarada tem pai e mãe para protegê-lo, e pais que saibam ler e escrever, para pelo menos ler a bula do remédio que vai dar para o menino. Oi, professor, o senhor parece assim, eu sei que o senhor não gosta muito de elogio, mas o senhor parece uma luz, assim, quando a gente está no meio de uma escuridão, quando o senhor traz essas palavras, parece que clareia, né, as ideias da gente, e como é simples, como o senhor falou no início. Só queria finalizar, Samuel, pedindo que o senhor desse um contato do CEPAR, se as pessoas podem procurar, pelo menos para se orientar melhor. O CEPAR continua a ser o único instituto que atende gratuitamente planejamento familiar no Brasil. É verdade. Quer dizer, é uma instituição que é mantida por mim e por serviços que a gente vende, a gente faz ultrassonografia e vende, e a gente cobra pelos serviços médicos e interferências médicas não relacionadas com planejamento familiar, é pago, como qualquer outro hospital, entendeu? Então a pessoa vai fazer uma mamografia, paga pela mamografia. Isso permite que a gente use essa renda
para manter o planejamento familiar gratuito e que permanentemente que a gente faz há 20 anos, 30 anos. Olhe, parabéns pelo serviço. Fica lá na Federação, na Rua Caetano Moura. Antes do São Lázaro. Ou na Severo Pessoa, que vai ali dar em direção à TV Bahia. Isso. E fica aberto todos os dias. Nós, inclusive, estamos cogitando agora de começar a abrir dia de sábado, porque a procura é muito grande. Nós somos o único hospital do Brasil que faz vasectomia de graça e fazemos vasectomia em grande volume. Fazemos mais de 10 por dia. E fazemos isso por iniciativa exclusivamente nossa. Olha, entendeu? Isso é que dá pena, né? Com certeza, professor. É verdade. Não tem o Estado, quer dizer, o Estado de maneira geral, não falo do Estado da Bahia, o Estado não, brasileiro. Não, é interessante que o Estado em si não se opõe. Inclusive o atual governador, já conversamos muito sobre isso, e ele concorda com tudo que eu digo. Mas não tem recursos? Entendeu? Não tem recursos. O discurso não sobra. Eu acho interessante que a Petrobras dá 10 milhões de reais para o Clube Bahia de futebol, dá para o Clube Vitória de Futebol. Por que não dá para o CEPAR? Olha, é verdade. Palmas para o doutor Elcimar, por favor, Santiago. Palmas para o senhor. A gente precisa se ver. Precisamos nos ver mesmo. Né? Olha, está com uma inteligência como a sua, o senhor me desculpe mais uma vez, não gosta, mas eu digo, porque é verdade, é uma luz desta terra, sempre foi, entendeu? E eu quero deixar um grande abraço, um forte abraço, e mais uma vez, muito obrigado, em nome dos ouvintes da Tudo FM e do meu também, de ouvir mais uma vez a sua grande aula, de forma tão fácil como a Daniela colocou, de entendimento. E mais uma coisa, o senhor vai sair daqui e vai dizer, Ave Maria, eu já utilizei e eu utilizo ainda os métodos contraceptivos que são propostos pelo senhor. Meu médico é o Dr. Luiz Calmon, já tem mais de 10 anos e é uma maravilha. As pesquisas, inclusive, em relação, enfim, coisas de mulher. Na sequência, a gente vai convidar o professor para falar mais. Parabéns, professor Elcimar Coutinho. Parabéns. Obrigada. Pra vocês. Um abração. É verdade, é porque tem aquela mitificação, né, da mulher que menstrua ou não menstrua. Claro que cada um tem sua opção, mas a menstruação é uma coisa para quem quer parir. Se a mulher não quer parir, existem meios. Enfim, são tantos meios contraceptivos. Aliás, doutor Elcimar, não dá para conversar tudo sobre com ele, porque passaríamos um dia, 2 dias, uma semana, e não esgotaríamos, até porque eu sempre... Cala a boca com isso, rapaz, essa musiquinha. Eu estou me fazendo de exemplo para que as pessoas percebam também que em todas e essa história, lugares... que menstruação a mulher, quer dizer... a mulher talvez viva melhor sem a menstruação. Não é obrigada a menstruar, não. Menstrua porque quer. Faz parte, é natural, não é? Mas pode-se suspender a menstruação de tal maneira que a mulher... Olha, sobretudo quem tem TPM, viu? TPM. Eu tenho medo das mulheres que têm TPM. Não é? Aqui na rádio tá cheio delas. Pois é, menino. Agora, quem quiser mais informações... Marquinhos Santiago que sabe. Quem quiser mais informações, vai até o CEPAR, fica na Rua Caetano Moura. Eu me dei como exemplo, repito, para que você saiba que pode ser com qualquer pessoa, sabe? Vai buscar informação, não custa nada. 13h, Mário Freitas já chegou, mas antes de conversar com ele, vamos para um brevíssimo intervalo. Corre, Santiago, 1 hora, meu filho. E vai fechar com ele.